Você já ouviu falar que o espinafre é uma das melhores verduras para quem precisa de ferro? Muita gente cresceu ouvindo isso, principalmente por causa do Popeye, aquele marinheiro forte que comia espinafre e ficava cheio de energia. Mas e se eu te disser que existe uma planta que tem 3 vezes mais ferro que o espinafre e ainda nasce sozinha, sem precisar de muito cuidado? Pois é, essa planta existe e pode ser uma ótima opção para deixar sua alimentação mais saudável sem complicação. O nome dela é Ora pronobis, um nome diferente, mas que muita gente já conhece, especialmente quem mora em cidades do interior ou perto de áreas com natureza. Ela é comum em várias partes do Brasil, cresce fácil em quintais, terrenos baldios e até em vasos. E o melhor, não precisa de adubo especial, rega todo dia ou sol forte para sobreviver. É uma planta resistente, que se vira sozinha, como aquelas ervas daninhas que aparecem no jardim sem ninguém plantar. Agora, vamos ao que interessa, o ferro. Todo mundo sabe que ferro é importante para o corpo, né? Ele ajuda a carregar oxigênio no sangue, dá energia e evita aquela sensação de cansaço que não passa. Quando falta ferro, a pessoa fica fraca, pálida e até com dificuldade para se concentrar. É como se o corpo ficasse sem bateria, igual um celular descarregado. Por isso, quem tem anemia ou precisa de mais energia costuma ouvir: coma mais carne, feijão ou espinafre. Mas aqui vem a surpresa: 100 gramas de espinafre cozido tem cerca de 3,6 miligramas de ferro. Parece bom, né? Só que 100 gramas de Ora pronobis tem mais de 10 miligramas de ferro. Isso é quase 3 vezes mais. Para você ter uma ideia, é como se você comesse um prato de espinafre e ganhasse a mesma quantidade de ferro de 3 pratos. E não é só isso. Ela também tem proteína, vitamina C, cálcio e fibras, que ajudam na digestão e deixam a gente mais saciado. Outra vantagem é que a Ora pronobis pode ser usada de várias formas na cozinha. As folhas são macias e não têm gosto forte, então dá para colocar em saladas, refogados, omeletes, sopas e até em sucos. Quem já provou diz que o sabor lembra um pouco o espinafre, mas mais suave. E como ela nasce fácil, você pode ter um pé no quintal e colher na hora que precisar, sem gastar dinheiro no mercado. Vamos comparar com outras coisas do dia a dia para ficar mais claro. Imagine que você precisa de ferro para o corpo funcionar bem. Se você comer um bife pequeno, uns 100 gramas, vai ganhar cerca de 2,5 miligramas de ferro. Um prato de feijão, meia xícara, dá uns 2 miligramas. Já a Ora pronobis, na mesma quantidade, dá mais do que o dobro disso. É como se você pudesse trocar vários alimentos por um só e ainda economizar tempo e dinheiro. E não é só para quem tem anemia. Quem faz atividade física, está grávida, é vegetariano ou simplesmente quer se alimentar melhor pode se beneficiar dessa planta. Ela é uma fonte natural de nutrientes, sem precisar de pílulas ou suplementos caros. Além disso, por ser rica em fibras, ajuda a regular o intestino e evita aquela sensação de inchaço depois das refeições. Mas como usar a Ora pronobis no dia a dia? É simples. Se você tiver um pé em casa, pode colher as folhas mais novas, as mais velhas podem ficar duras, e lavá-las bem. Depois, é só picar e usar como faria com espinafre ou couve. Por exemplo, refogado, doure alho e cebola, acrescente as folhas picadas e tempere com sal. Fica pronto em minutos. Omelete, bata ovos com um pouco de leite, acrescente as folhas picadas e faça a omelete como de costume. Sopa, cozinhe batata, cenoura e carne ou frango, e no final acrescente as folhas para dar um gostinho especial. Suco verde, bata as folhas com água, limão e uma fruta doce, como maçã ou banana, para disfarçar o gosto. Se você não tiver um pé em casa, pode encontrar a Ora pronobis em feiras livres, lojas de produtos naturais ou até em alguns supermercados. Ela costuma ser vendida fresca ou desidratada, em pó, que é uma opção prática para guardar na despensa e usar aos poucos. Agora, você deve estar se perguntando: por que eu nunca ouvi falar dessa planta antes? A resposta é simples: ela não é tão comercializada quanto outras verduras, como alface ou couve. Muitas vezes, as pessoas não conhecem seus benefícios ou não sabem como usar. Mas isso está mudando,
Porque cada vez mais gente está descobrindo que alimentos naturais e fáceis de cultivar podem ser poderosos para a saúde. Outra dúvida comum é se a Ora Pronobis tem algum efeito ruim. Até agora, não há registros de que ela faça mal, a não ser que a pessoa coma em excesso, o que pode causar gases, como qualquer alimento rico em fibras. Mas, como tudo na vida, o ideal é consumir com moderação. Se você nunca comeu, comece com pequenas quantidades para ver como seu corpo reage. E se você mora em apartamento ou não tem quintal, não tem problema. A Ora Pronobis pode ser cultivada em vasos, desde que tenha um pouco de sol e água. Ela não precisa de muito espaço e cresce rápido. É como plantar uma hortinha em casa, só que mais fácil, porque ela não exige tantos cuidados quanto um pé de alface ou tomate. Para resumir, a Ora Pronobis é uma planta cheia de ferro, fácil de encontrar, simples de cultivar e versátil na cozinha. Ela tem 3 vezes mais ferro que o espinafre, nasce sozinha e pode ser usada em várias receitas. É uma ótima opção para quem quer melhorar a alimentação sem complicação, economizar dinheiro e ainda aproveitar os benefícios de um alimento natural. Se você está cansado de se sentir fraco, com falta de energia, ou simplesmente quer experimentar algo novo, vale a pena dar uma chance para essa planta. Comece colocando um pouco nas suas refeições e veja como seu corpo responde. Quem sabe ela não se torna um novo hábito saudável na sua rotina. Afinal, cuidar da saúde não precisa ser difícil ou caro. Às vezes, a solução está em algo simples, que cresce quase sozinho e faz um bem danado para o corpo. E o melhor de tudo é que o Nobis não exige nenhum cuidado especial para crescer. Enquanto outras plantas precisam de adubo, rega constante e até mesmo proteção contra pragas, ele aparece sem pedir nada em troca. Basta um pedacinho de terra, um pouco de sol e pronto, lá está ele, forte e cheio de nutrientes. É como se a natureza já tivesse feito todo o trabalho duro por você. Se você mora em uma casa com quintal, pode deixar que ele cresça livremente. Se mora em apartamento, não tem problema, dá para plantar em vasos ou até mesmo em garrafas PET cortadas. O importante é que ele não precisa de muito espaço. E o mais legal? Mesmo depois de colher as folhas, ele volta a crescer rapidinho, como se estivesse dizendo, pode pegar mais, que eu tenho de sobra. Na cozinha, o Nobis é um coringa. Você pode usar as folhas cruas em saladas, refogar com alho e óleo como se fosse couve, ou até mesmo colocar em sucos verdes. Ele tem um gosto suave, que não domina o prato, então combina com quase tudo. Experimente misturar com ovos mexidos, em uma sopa de feijão ou até mesmo em um molho para macarrão. Se você gosta de comida prática, pode até congelar as folhas e usar aos poucos, sem perder os nutrientes. Outra vantagem é que o Nobis ajuda a prevenir a anemia, aquela sensação de cansaço que não passa nem depois de dormir bem. Como tem muito ferro, ele ajuda o corpo a produzir mais sangue e a se sentir mais disposto. É como se fosse um combustível extra para o dia a dia. E não é só isso, ele também tem vitamina A, que faz bem para a visão e para a pele, e vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. Se você ainda não se convenceu, pense no seguinte: quanto custa um maço de espinafre no mercado? E quanto tempo ele dura na geladeira antes de murchar? O Nobis, além de ser mais nutritivo, não pesa no bolso e nem no meio ambiente. Você não precisa gastar com embalagens, transporte ou produtos químicos para cultivá-lo. É um alimento de verdade, que cresce naturalmente e não faz mal para ninguém. Então, que tal dar uma chance para essa planta? Comece colhendo algumas folhas no quintal de um vizinho, se ele deixar, ou plante algumas sementes em um cantinho da sua casa. Depois, é só ir experimentando receitas e vendo como seu corpo responde. Pode ser que, em pouco tempo, você nem lembre mais que um dia comprava espinafre no mercado. Afinal, por que gastar com algo que é menos nutritivo e mais difícil de cuidar, se existe uma opção melhor, mais barata e que praticamente se cuida sozinha? A natureza já nos deu a resposta, agora é só aproveitar. E o melhor de tudo é que essa planta não exige nenhum cuidado especial. Enquanto o espinafre precisa de solo bem adubado, regas frequentes e até sombra em dias muito quentes, o Ora Pronobis cresce até em terrenos secos e pedregosos.
Se você esquecer de regar por uma semana, ele vai continuar firme e forte, como se dissesse: relaxa, eu dou conta. É como ter um amigo que não reclama, não pede nada e ainda te ajuda a se alimentar melhor. Outra vantagem é que ele não precisa de muito espaço. Se você mora em apartamento, pode plantar em um vaso na sacada ou até em uma garrafa PET cortada. Basta colocar um pouco de terra, jogar as sementes ou um galinho que pegou no quintal, e pronto. Em poucas semanas, você já terá folhas frescas para colher. É como ter uma mini horta que não dá trabalho e ainda rende muito. E não pense que o Ora Pronobis é só para quem gosta de saladas. Ele pode ser usado em várias receitas, do jeito que você preferir. As folhas são ótimas refogadas com alho e azeite, igual couve, mas com um sabor mais suave. Também dá para colocar em sopas, omeletes, tortas e até em sucos verdes. Se você gosta de um prato mais tradicional, pode fazer um feijão tropeiro com ele, substituindo o espinafre. Ou então, bater no liquidificador com frutas e água para um suco nutritivo e refrescante. Para quem tem crianças em casa, é uma ótima forma de incluir mais ferro na alimentação delas sem precisar brigar para que comam verduras. Você pode picar bem fininho e misturar no arroz, no macarrão ou até no recheio de um sanduíche. Elas nem vão perceber, e você vai ficar tranquilo sabendo que estão comendo algo muito mais saudável do que aqueles alimentos industrializados cheios de conservantes. E se você acha que já conhece todas as plantas comestíveis por aí, o Ora Pronobis pode ser uma surpresa agradável. Muitas pessoas nem sabem que ele existe, mas quem descobre não larga mais. É como encontrar um tesouro escondido no próprio quintal. Além disso, ao cultivá-lo, você ajuda a preservar uma planta nativa do Brasil, que faz parte da nossa biodiversidade e merece ser mais valorizada. Então, da próxima vez que for ao mercado e ver o espinafre na prateleira, lembre-se, existe uma opção melhor, mais resistente que não custa nada. Pode ser que, no começo, você sinta um pouco de estranheza ao experimentar algo novo, mas vale a pena dar essa chance. Afinal, a natureza já fez o trabalho pesado, agora é só colher os benefícios. E quem sabe, em pouco tempo, você não se torna aquele vizinho que oferece mudas de Ora Pronobis para todo mundo, espalhando saúde e economia por aí. E não é só o ferro que faz do Ora Pronobis um superalimento. Essa planta também é rica em proteínas, algo raro em verduras, e tem uma quantidade generosa de vitamina C, que ajuda o corpo a absorver melhor o ferro que ela oferece. É como se a natureza tivesse pensado em tudo, uma combinação perfeita para quem quer se alimentar bem sem complicação. Por exemplo, enquanto uma xícara de espinafre cozido tem cerca de 3 gramas de proteína, a mesma quantidade de Ora Pronobis pode chegar a 5 gramas. Para quem busca uma dieta mais equilibrada, especialmente quem não come carne, essa diferença faz toda a diferença. Outra vantagem é que o Ora Pronobis cresce sem frescura. Ele não precisa de adubo caro, nem de regas diárias, e ainda resiste a pragas que costumam atacar outras hortaliças. É como ter uma planta que se vira sozinha, mesmo quando você esquece dela por alguns dias. Basta um pedacinho de terra, um pouco de sol e pronto, em pouco tempo, você terá folhas frescas para colher. E o melhor? Ela volta a crescer depois de cortada, como um presente que não acaba. Usar o Ora Pronobis na cozinha também é fácil. As folhas podem ser refogadas como espinafre, adicionadas em sopas, omeletes ou até mesmo em sucos verdes. Se você gosta de experimentar, pode até fazer um pesto com elas, substituindo o manjericão. O sabor é suave, levemente adocicado, e combina com quase tudo. Quem já provou costuma dizer que é como se o espinafre tivesse uma versão mais gostosa e nutritiva. Mas o mais legal é que, ao cultivar e consumir o Ora Pronobis, você está fazendo um favor para o meio ambiente e para a sua saúde ao mesmo tempo. Enquanto outras plantas exigem recursos e cuidados, essa se contenta com pouco e ainda devolve muito. É como ter um aliado na cozinha que não pede nada em troca, só oferece benefícios. Então, que tal dar uma chance para essa planta? Você pode começar com uma muda pequena, plantar em um vaso ou direto na terra, e observar como ela cresce rápido. Em pouco tempo, terá uma fonte constante de nutrientes, sem gastar quase nada. E quem sabe, em breve, você não se torna aquele amigo que ensina os outros a plantar e colher,
mostrando como é simples ter uma alimentação mais saudável e sustentável. Afinal, às vezes as melhores soluções estão bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, no nosso próprio quintal. E o melhor de tudo é que a Ora Pronobis não é só rica em ferro. Ela também tem bastante proteína, cálcio, vitamina A e fibras, tudo o que o corpo precisa para funcionar bem. Imagine só, uma planta que ajuda a fortalecer os ossos, dá energia e ainda melhora a digestão. É como se fosse um superalimento que nasce sem precisar de muito trabalho. Para quem gosta de cozinhar, ela é super versátil. As folhas podem ser usadas em saladas, refogadas, em sopas ou até em sucos verdes. Tem gente que faz omelete com Ora Pronobis, outros colocam no feijão ou na farofa. O sabor é suave, quase neutro, então combina com quase tudo. Se você já cozinha com espinafre ou couve, vai se adaptar fácil. Outra vantagem é que ela cresce em quase qualquer lugar. Mesmo quem mora em apartamento pode cultivá-la em um vaso na varanda. Ela aguenta sol forte, mas também se dá bem na meia sombra. E o mais legal, se você deixar algumas flores, elas vão soltar sementes e nascerão novas mudas sozinhas. É como ter uma planta que se multiplica sem você precisar fazer nada. Se você ainda não se convenceu, pense nisso. Quanto custa um maço de espinafre no mercado? E quanto tempo ele dura na geladeira antes de murchar? Com a Ora Pronobis, você tem folhas frescas sempre que quiser, sem gastar dinheiro e sem desperdício. É economia e praticidade juntas. E não precisa ser nenhum especialista em jardinagem para começar. Basta pegar um galho da planta, sim, ela nasce até de um pedaço de caule, colocar na terra ou em um copo com água até criar raízes, e pronto. Em poucas semanas, você já pode colher as primeiras folhas. É tão simples que até as crianças podem ajudar. Então, se você quer uma alimentação mais saudável, gastar menos e ainda ajudar o planeta, a Ora Pronobis é uma ótima escolha. Ela não exige muito, mas dá muito em troca. E o melhor, você não precisa acreditar só na minha palavra. Experimente plantar e veja com seus próprios olhos como essa planta pode fazer diferença no seu dia a dia. Quem sabe, daqui a pouco, você não está compartilhando mudas com os vizinhos e espalhando essa ideia por aí. Afinal, as melhores descobertas são aquelas que a gente pode passar adiante. E não é só a facilidade de plantar que faz da Ora Pronobis uma super planta. Ela também é versátil na cozinha. As folhas podem ser usadas em saladas, refogadas como espinafre, ou até em sucos verdes. Se você gosta de omeletes, experimente picar um punhado de folhas frescas e misturar nos ovos, fica uma delícia e ainda aumenta o valor nutritivo. Outra dica é bater as folhas com frutas no liquidificador para um suco cheio de energia, sem precisar gastar com suplementos caros. Muitas pessoas nem sabem, mas a Ora Pronobis também é uma aliada na economia doméstica. Enquanto um maço de espinafre pode custar alguns reais no mercado, essa planta cresce praticamente de graça no quintal. E não precisa se preocupar com agrotóxicos, porque ela é resistente a pragas e não exige produtos químicos. Ou seja, além de mais nutritiva, é mais segura para a saúde da sua família. Outra vantagem é que ela se adapta a diferentes climas. Mesmo em regiões mais secas, a Ora Pronobis sobrevive bem, desde que receba um pouco de água de vez em quando. Isso significa que, em muitos lugares do Brasil, ela pode ser cultivada o ano todo, sem depender de estações específicas. É uma planta que realmente se esforça para estar ao nosso alcance. Se você ainda está em dúvida, pense no seguinte: quantas vezes você já comprou uma verdura no mercado e ela estragou em poucos dias? Com a Ora Pronobis, isso não acontece. Você pode colher só o que precisa na hora, deixando o resto da planta crescer. Assim, sempre tem folhas frescas à disposição, sem desperdício. E não para por aí. A Ora Pronobis também é uma ótima opção para quem tem pouco espaço. Ela pode ser plantada em vasos, jardineiras ou até em cantinhos ensolarados da casa. Mesmo quem mora em apartamento pode cultivá-la na varanda ou perto da janela. Basta um pouco de sol e cuidado básico para ter uma fonte constante de nutrientes. Se você gosta de receitas caseiras, essa planta ainda rende pratos criativos. Já ouviu falar em chips de Ora Pronobis? É só lavar as folhas,
secá-las bem, temperar com um pouco de azeite e sal, e levar ao forno até ficarem crocantes. Fica uma opção saudável e diferente para beliscar. Ou então, que tal um pesto com as folhas? Basta bater com alho, castanhas, queijo e azeite, uma delícia para passar no pão ou misturar na massa. O mais legal é que, ao adotar a Ora Pro Nobis, você não está só melhorando sua alimentação. Está também resgatando um pouco da sabedoria das nossas avós, que sempre souberam o valor das plantas que nascem sem frescura. Em um mundo onde tudo parece complicado, é bom saber que existem soluções simples e poderosas bem debaixo do nosso nariz. Então, que tal começar hoje mesmo? Pegue um galho, plante em um copo com água e veja como essa planta pode surpreender você. Em pouco tempo, você vai se perguntar por que não descobriu a Ora Pro Nobis antes. E o melhor, vai perceber que cuidar da saúde, economizar e viver de forma mais sustentável pode ser muito mais fácil do que parece.